e para a gente preparar a nossa semana. Que bom que você resolveu vir preparar a sua semana na casa do Senhor, diante dEle, com toda a certeza. Quando nós consagramos o começo da nossa semana diante de Deus, nós temos a oportunidade de ter o melhor dEle para as nossas vidas, ainda que o mundo diga ao contrário. Ainda que as pessoas digam ao contrário. Ainda que as adversidades digam ao contrário. Mas você está sendo hoje, diante de Deus, chancelado como um vitorioso para essa semana. Assuma isso como verdade para o seu coração. Porque o mundo vai fazer de tudo para roubar isso de você. Mas se você tiver a certeza de que você é um vitorioso, um vencedor diante de Deus, com toda certeza, tudo aquilo que o mundo lançar sobre a sua vida não vai fazer efeito. E você vai chegar no final da outra semana, ainda com a energia de Deus para a sua vida. Que bom que nós estamos na casa do Senhor. Hoje, eu queria falar um pouquinho com você sobre esse tema. Não perca Deus de vista. Nós nunca podemos perder em nenhuma área da nossa vida Deus de vista. Antes de eu entrar na introdução dessa ministração, eu quero trabalhar um conceito com vocês, porque nós precisamos construir essa ministração em cima desse conceito, porque senão a gente não vai entender a profundidade com que Deus, Ele não quer ser perdido de vista das nossas vistas, tá? Antes de começar, líderes de PG, eu esqueci mesmo de enviar o nosso estudo. Eu vou enviar hoje ainda, tá bom? Não se preocupem, foi um esquecimento. Em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17, um versículo que a gente usa muito aqui, está escrito assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo que é velho, tudo que é passado, já se passou, e eis que tudo ficou novo. Nós usamos esse versículo para trabalhar a questão das pessoas abandonarem o passado, para trabalhar a questão da culpa, por exemplo. Porque tudo ficou para trás. Mas hoje eu queria trabalhar com você o começo desse versículo que diz: assim que, se alguém está em Cristo. Ponto final. O que significa estar em Cristo? Estar em Cristo não é estar com Cristo. São duas coisas diferentes. Infelizmente, a religião prega para a gente que a gente tem que estar com Cristo. Estar com Cristo não é certo. Não é a profundidade que a palavra nos traz. O que significa isso? Olha como isso muda tudo aqui dentro. Estar com alguém é como nós estamos hoje. Eu estou com vocês e vocês estão comigo. Só que nós estamos aqui por talvez 1h45, 1h30. A hora que cada um for para as suas casas, for para a sua vida, trabalhar amanhã, vocês estarão com outras pessoas. E quando a gente tem essa mesma conotação com Jesus, o que acontece? Nós reservamos porções da nossa vida para Ele. Porções de momento onde eu estou com Cristo. Mas depois, quando eu vou para um outro momento, eu já não estou mais com Cristo, eu já estou com outras coisas, outras pessoas. E, consequentemente, eu estou com as minhas adversidades. E por isso, muitas das nossas adversidades se tornam peso para as nossas vidas. O conceito de Jesus nunca foi estar conosco. A proposta de Cristo, desde que Ele falou, João capítulo 15, dele ser a videira e nós os ramos, a proposta dele foi que nós estamos nele. Assim que, se alguém está em Cristo. O que significa estar em Cristo? Estar em Cristo não significa duas pessoas, mas estar em Cristo significa um sentimento, uma certeza de que eu faço parte do corpo dele. Estar em Cristo é a mesma coisa que o meu braço estar em mim. Não, eu posso ficar com vocês aqui o dia inteiro, depois eu posso ir com a minha família, depois eu posso ir trabalhar. O meu braço, ele sempre estará em mim. Essa que é a conotação que Deus quer dar para nós. Você está em Cristo. Você está no corpo de Cristo. E nós temos que receber essa conotação sobre as nossas vidas. Por isso que nós trabalhamos tanto aqui no tema de reflexão a identidade. Você é filho, amado e aceito, e nada muda isso. Estar em Cristo, como meu braço está em mim, significa que tudo que é normal, que é qualidade, que é bom na minha mente, é o mesmo para o meu braço.
Ele está em mim. É uma pessoa só. Tudo que é bom, tudo que é qualidade, tudo que eu tenho de qualidade e de defeito, o meu braço também tem. A minha mente, ela controla o meu braço. Então, para mim fazer esse movimento, é algo que muito complexo ou é algo natural? O que vocês acham? É natural. O problema seria se eu tentasse erguer o braço e eu não conseguisse erguer o braço. Se eu tentasse erguer o meu braço e eu não conseguisse erguê-lo, o que eu deveria fazer? Eu deveria procurar um médico, procurar uma terapia, procurar uma fisioterapia, alguma coisa, remédio, para que eu curasse algum tipo de doença ou de obstrução, para que ele voltasse a fazer o movimento natural. E é aí que a gente se perde. Porque se eu estou em Cristo, eu sou parte do corpo, como Paulo diz em Efésios, que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, tudo que é natural para Cristo é natural para a gente. Agora eu pergunto para você, em Cristo tem depressão? Então nós não temos depressão. Em Cristo tem problema financeiro? Nós não temos problema financeiro. Em Cristo tem falta de paciência, falta de mansidão? Em Cristo tem problema com domínio próprio? Não tem. Então nós também não temos. O que nós somos, o que a religião nos ensina é que agora que eu aceitei Jesus, ele está em um local e agora que eu olho para a Bíblia e eu vejo todas as qualidades de Jesus, eu vou então, através da minha força, tentar ser igual a Ele. Mas a proposta do reino é que uma vez que você entregou a sua vida para Cristo, você é tudo aquilo que a Bíblia fala. Tudo, exatamente todos os atributos físicos, todos os atributos de qualidade, de caráter que Jesus tem, nós temos também. Mas aí você fala, e onde está o meu problema? E o meu problema é a ansiedade? E o meu problema financeiro? E o meu problema conjugal? Tudo isso, querido, são obstruções que nós precisamos tratá-las para que a gente faça o nosso movimento natural. O mundo prega que não é natural você ser saudável. O mundo fala que é natural a pessoa chegar e falar assim, olha, eu sou depressivo. Eu sou alguma coisa ruim, eu sou impaciente. Mas não é. O problema é que nós temos uma obstrução. E essa obstrução tem que ser tratada para que nós voltemos a fazer o nosso movimento natural, que a nossa cabeça manda. E quem que é a nossa cabeça? Cristo. Então, tudo que Ele é, eu sou também. Tudo. Porque se a gente ficar tentando alcançar algo que Jesus é, com as nossas forças, nós nunca conseguiremos, ficaremos frustrados e a gente abandona a fé. Mas se você mudar isso dentro da sua mente hoje, que você já é vencedor, você não é ansioso, você já é alguém que tem alegria, você já é alguém que tem a paz, você já está resolvido. Foi resolvido na cruz, já está resolvido isso. Aí a gente vai começar a tratar o problema nosso de uma outra forma. O nosso problema é uma obstrução, é uma doença que me impede de ser alguém que eu sou. E agora, todo mundo, a maioria tem filho aqui, quando o seu filho fica com uma infecção, o que você faz? Eu te falo. Com o pensamento atual que nós temos de eu estou aqui, Jesus está lá, eu tenho que chegar, ser igual a Ele, ter o caráter dele, você fala assim para o seu filho, olha filho, esse é o pensamento. Olha filho, você está com uma infecção, agora o pai quer que você senta um pouquinho, que você se interiorize e que você combata essas bactérias. É assim que a gente faz? Tem sentido fazer isso? É a mesma coisa que eu tentando ter o caráter de Jesus. Pelas minhas forças. Nunca vou ter. Eu vou cansar. Porque eu não vou ver saída. O que você faz quando o seu filho tem um problema? Uma infecção. Você leva ele no médico. O médico, ele dá um tratamento com antibiótico para fazer. E o que você faz? Você ministra
o antibiótico na quantidade certa, pelo tempo correto. É isso que a gente faz ou não? Agora, alguém poderia me explicar aqui o que o antibiótico faz com a bactéria que resolve o problema? Mas eu quero explicadíssimo. Não! A gente não precisa saber o que a bactéria, o que o antibiótico faz. A gente só aplica o antibiótico para que a bactéria saia e o nosso filho volte a ficar normal. O nosso esforço nunca é de tentar mudar a nossa vida sozinho, querido, porque você vai se frustrar. O nosso compromisso é com o antibiótico que vem do céu para as nossas vidas. A gente não para de ser ansioso, não é porque a gente não está se esforçando para sozinho, para parar de ser ansioso. Jesus não é ansioso, eu não posso também ser. Jesus não é uma pessoa impaciente, eu também não posso ser. Por que a gente não tem sucesso? Porque o nosso compromisso não deve ser em lutar sozinho contra o meu problema. O meu compromisso tem que ser em ministrar o antibiótico. O que Jesus fala da sua ansiedade aqui? Mesmo que você leia e não entenda, porque ninguém aqui toma antibiótico entendendo o que ele faz. Você só toma. Mesmo que você não entenda o que significa, por exemplo, para quem é ansioso, 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Wagner, isso não faz sentido na minha vida. É, querido, o antibiótico também não faz sentido na sua vida. Pelo contrário, ele é horrível. Mas você toma. Se você tomar, fazer o tratamento e o seu compromisso for com o antibiótico que Deus dá para a gente, essa ansiedade, ela vai embora da mesma forma que ela veio, sem você saber. Porque é assim que acontece com os nossos filhos. Você começa a ministrar antibiótico, 2, 3 dias o menino está bom já. Por quê? Pergunta para ele quando foi que a bactéria foi embora. Ele não sabe. Ele só voltou a brincar. O nosso compromisso, querido, é com essa palavra. Você já é salvo. Você não precisa ser o marido melhor. Você já é um marido melhor. Você tem que assumir isso para a sua vida e ver o que está obstruindo. Uma vez que eu sei o que está me obstruindo, eu de ser o marido melhor, eu aplico esse antibiótico. E aí, mesmo que eu não entenda, as coisas vão começar a ter um outro rumo na minha vida. Você entendeu o que é estar em Jesus e não com Jesus? Eu não quero que ninguém seja radical aqui, tá, gente? Se alguém falar para você que está com Deus, amém. Nós também estamos com Deus, está tudo bem. O que eu estou dizendo é levando você de um nível superficial para um nível mais profundo. Você está inserido em Jesus. Os pensamentos de vida que ele tem são os mesmos pensamentos que você tem. Porque esse é o movimento natural. É natural para a gente pensar positivo. Se eu estou pensando negativo, tem uma obstrução que tem que ser sanada, porque o natural é pensar positivo. Você entende isso? Não é se esforçar para pensar positivo, é eu identificar onde está o problema, vir na palavra dele e aplicar o antibiótico nesse problema. Uma vez resolvido, eu penso positivo. Esse é o sentido de estar em Cristo. Nós fazemos parte dele, parte dele. O que ele é, eu sou. E eu queria agora, então, entrando na palavra, mostrar para você uma pessoa que foi um exemplo justamente disso. De alguém que estava em Cristo. E ele esteve em Cristo muito antes de João escrever João capítulo 15 e muito antes de Paulo escrever 2 Coríntios 5,17. Eu quero falar com vocês hoje sobre o primeiro mártir da história cristã. Alguém sabe quem foi o primeiro mártir? Isso mesmo, foi Estevão. Abra comigo, por favor, Atos, capítulo 7, o versículo... A gente vai ler capítulo 7, do versículo 54 ao 60. Mas eu preciso que você leia e que você encare a ministração de hoje como alguém que está em Cristo. Tá bom? Então vamos lá. Atos, capítulo 7, do versículo 54 ao 60. Vamos conhecer um pouquinho a história de Estevão, o primeiro mártir da história cristã. Diz assim a palavra de Deus: quando os membros do conselho superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito,
ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo, tomando conta das suas capas, enquanto eles atiravam as pedras. Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Amém, querido? Até aqui. Até aqui. Quem era Estevão? Quem era Estevão? A Bíblia não traz muita instrução, muita coisa sobre Estevão. O capítulo 7 é um discurso que ele fez e no próprio capítulo 7 ele morre. Estevão, ele é um dos 7 diáconos que a igreja escolhe e está lá em Atos capítulo 6, versículo 8. E quem que era Estevão? Já que a Bíblia não dá nenhuma noção dessa pessoa assim mais profunda, pessoalmente dele. Estevão era um homem, um ser humano, como eu e você. É que de vez em quando a gente olha para a Bíblia e parece que essas pessoas são muito grandes, são pessoas assim, que nem alguns comentaristas falam sobre o Messi, é um ET jogando. Estevão não era um ET, era uma pessoa. Estevão tinha trabalho, Estevão levantava de manhã a trabalhar. Estevão tinha uma família, ele veio de algum lugar. Estevão, ele, na sua vida, ele passou por crises. Na sua vida, ele deu risada, ele se alegrou. Estevão chorou também. Quem era Estevão? Era uma pessoa, querido, como eu e você, de carne e osso, que teve os seus momentos muito bons na vida, mas passou também pelos seus momentos muito ruins. E Estevão, ele não é deixado na palavra de Deus como alguém que tinha um emprego X, ou que ele fazia algo, ou que ele era algo. Estevão, ele é lembrado na Bíblia pelo versículo 8 do capítulo 6 de Atos. Escolheram Estevão, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Ele é lembrado por essas características. Ele é lembrado na Bíblia por ser cheio de fé e alguém cheio do Espírito Santo. Esse era Estevão, uma pessoa como eu e você. Nós estamos lendo aqui do versículo 54 ao 60 a morte de Estevão, como ele foi martirizado. E vocês concordam comigo que esse aqui, que ficou na Bíblia, o relato, poderiam deixar tantos relatos da história de Estevão, que muito provavelmente teve relatos lindos. Mas esse relato é o relato do pior momento da vida dele? Alguém concorda comigo ou só eu que acho isso? O que vocês acham? Vocês acham que ele viveu um momento pior do que esse, de ser arrastado pela cidade e depois apedrejado? Aqui não está o pior momento da vida de Estevão? Já que é o pior momento da vida de Estevão, vamos dar uma colher de chá para ele. O que você acha? Depois de ele ter feito esse discurso inteiro no capítulo 7, se você quiser ler, você leia, é muito bom o discurso que ele faz. E aí ninguém ouviu, muito pelo contrário, as pessoas gritaram contra ele, rangeram o dente de raiva, pegaram ele, arrastaram pela cidade, e lá naquele momento aonde ele ia ser martirizado, iam apedrejar ele. Vamos dar uma colher de chá para ele? Poxa, ele fez tanto. Ele aceitou Jesus. Nunca foi um cara ruim, muito pelo contrário.
Ser diácono naquele tempo era alguém que ajudava profundamente as pessoas. Se você vê Estevão foi uma pessoa que ele orava e as pessoas eram curadas. Então ele fez muito bem para todas as pessoas que estavam ao lado dele. E agora, nesse momento de dor, vocês viram aqui o nome de algum familiar perto dele? Eu não identifiquei. Tinha aqui o nome de algum discípulo, alguma pessoa da igreja dele aqui? Não. Estevão estava como? Sozinho, abandonado, diante de algozes que iriam apedrejar, arrancar a vida dele. Então vamos dar uma colher de chá? Vamos deixar ele reclamar um pouquinho? Pô, Estevão, pode reclamar, queridão. Pode reclamar, porque depois de tudo que você fez para Jesus, de tudo que você fez pela sociedade, nego ainda jogar pedra em você, não, eu sinto muito. Pode reclamar à vontade. Não é a hora perfeita para ele falar assim, poxa, a vida não valeu nada seguir Jesus, cara. Poxa, a vida não valeu nada ajudar as pessoas. Olha, eu ajudei tanta. Aquele cara que vai tacar a pedra, eu curei a irmã dele, cara. Eu ajudei tantas pessoas, mas aqui, olha, não serviu de nada. Eu estou para ser executado, eu vou morrer antes do tempo. De uma forma terrível. Você imagina ser apedrejado? Não é a hora de reclamar, de soltar os cachorros, de falar, Jesus não valeu nada. Olha, Deus, o Senhor não está comigo, o Senhor nunca foi bom, o Senhor nunca foi amoroso de verdade. Tudo aquilo que Pedro, João, os discípulos falaram, olha, balela. É a hora, querido, da reclamação. Porque é justamente isso que nós fazemos. A hora que chega o dia mal na nossa vida, nós somos os primeiros a nos levantar e a reclamar. Eu estou sozinho nessa? Ou você faz isso também? Quando as coisas não dão certo na sua vida, o que você faz? Nós reclamamos. Nós reclamamos. Olha, não adiantou nada fazer isso. Não adiantou investir na vida daquela pessoa. Tá vendo? Investi tanto naquele funcionário, miserável me deixou e foi trabalhar num outro lugar que pagava R$50 a mais. Tá vendo? Eu fiz isso para aquela pessoa, virou as costas para mim. O tanto que eu ajudei essa pessoa, não foi mais no meu PG. O tanto que eu fiz por Deus, será que ele não está vendo que minha empresa está quebrando? Não é a hora de reclamar? Parecia aqui a hora perfeita de reclamar. Agora vamos ver a reclamação de Estevão. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse, olha a reclamação dele, olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Essa foi a reclamação de Estevão. Estava lá para morrer, no pior momento da vida dele, e ele reclamou dessa forma. Como que ele teve a capacidade de, no pior momento da vida dele, ele ainda olhar para o céu, ver o céu aberto, ver a glória de Deus, ver Jesus Cristo à direita do Pai? Como que ele teve essa tranquilidade, essa paz para ver isso? Para sentir, para viver isso? Sabe por quê, querido? Porque Estevão, ele nunca perdeu Deus de vista. Ele nunca perdeu Deus de vista. Ele estava com Deus quando ele falava, seja curado em nome de Jesus, e as pessoas eram curadas e todo mundo falava, Estevão. Mas ele estava com Jesus também quando as pessoas falavam, vem aqui, eu vou apedrejar, você vai apedrejar, então eu vejo o céu aberto. Ele nunca perdeu Jesus de vista, ele nunca perdeu Deus de vista, ele nunca perdeu o sobrenatural de vista. E como que nós andamos os nossos dias aqui na terra? Como que nós entramos na nossa empresa pela manhã? Como que nós entramos dentro da nossa casa e ficamos de frente com aquele parente, com aquele cônjuge que está brigando conosco? Como que a gente faz? Normalmente, nós perdemos Deus de vista. Deus não é Deus apenas nos momentos bons da nossa vida. Não é porque a adversidade chega, se instala na nossa vida, que ele deixa de ser Deus, que ele fica menos bondoso, que ele fica menos amoroso, que o seu amor, o seu braço se recolhe sobre as nossas vidas. Ele continua sendo Deus, sempre.
O seu amor continua sobre as nossas vidas. A sua paz continua à nossa disposição. A sua alegria continua à nossa disposição para preencher o nosso coração. As suas vitórias que ele conquistou na cruz ainda são as nossas vitórias. Mas o que acontece é que a cada adversidade que aparece na nossa vida, parece que a gente perde ele de vista. E aí quando eu perco Deus de vista, querido, todo lugar aonde Deus não preenche, alguma coisa do diabo vai preencher. Entenda isso. Deus não é um Deus para a religião, para o domingo de manhã. Deus é um Deus para preencher todas as áreas da sua vida durante toda a semana. Se no meu trabalho, por algum momento, eu perco Deus de vista, aquilo que eu perdi Deus de vista será preenchido por alguma coisa do diabo. Não acha que existe campo neutro nessa batalha do mundo espiritual. Ou nessa batalha espiritual nós estamos com Deus, ou inevitavelmente estamos dando lugar para o mundo espiritual maligno agir nas nossas vidas. Você acha que se por algum minuto, por algum instante, ele tivesse perdido Deus de vista e ele tivesse focado o olho dele naquele sinédrio que estava rangendo os dentes de raiva, acusando ele, se ele tivesse colocado os seus ouvidos, a sua visão nas pessoas que estavam segurando pedra, se ele colocasse a sua visão nas pessoas que o abandonaram naquele momento, como você acha que ele terminaria a sua vida? Reclamando, um perdedor, um derrotado. Mas a gente está vendo aqui, queridos, alguém que ia ser morto. Eu duvido que existe alguém entre nós que a hora de sair daqui vai ser apedrejado. Ele estava sendo morto. As adversidades estavam pulando na vida dele. As adversidades vinham de todos os cantos da vida dele. Não tinha um local na sua vida que não tinha adversidade. Ele estava indo ser morto. Mas ainda assim, ele via o céu aberto. Como é possível, cara? A hora que eu estava lendo isso aqui, eu fiquei grudado. Como é possível isso? Como é possível alguém que está na pior adversidade da sua vida não olhar para a adversidade, mas projetar a sua visão para o céu? É possível para alguém que se recusa a perder Deus de vista. Eu me recuso a perder Deus de vista. Ainda que eu não entenda essa situação, essa adversidade, eu me recuso a perder Deus de vista. O que eu faço então? Fico olhando para a adversidade? Não, eu olho para o céu. Ele estava olhando para o céu, gente. Você percebe que ele olhar para o céu foi uma escolha dele? Para você olhar para o céu, você tem que fazer isso, ó. É uma escolha, correto? É uma escolha. Estevão escolheu olhar para o céu. Ele podia olhar para toda a sua volta, mas ele escolheu olhar para o céu. É essa escolha que está à nossa disposição, a cada passo da nossa vida, a cada passo da nossa história, a cada passo que a nossa história vai sendo construída, para onde você está olhando. É uma escolha. Deus não vai descer aqui, pegar a sua cabeça e falar, olha para mim. Ele vai deixar para você decidir. Então, se na minha casa eu só consigo olhar para o problema com o meu cônjuge, é esse problema que vai lidar, que vai conduzir a minha vida. Agora, se na minha casa, diante do fato de eu estar com um problema no meu casamento, eu ainda continuo olhando para o céu, aonde nosso Deus está, a condução desse momento será completamente diferente, assim como foi com Estevão. Olhar para o céu, querido, significa muitas coisas. Olhar para o céu significa que você não perdeu a esperança em Deus. E há alguma coisa mais triste na vida do ser humano quando ele perde as suas esperanças em Deus? Porque para muitos, Deus ele é a última chance de reverter algum quadro na sua vida. Quando ele perde essa esperança em Deus, o sentido da vida se esvai. Pode chover de crise, a gente nunca vai experimentar o que aquelas pessoas experimentaram. Só que, muito ao contrário do que a gente pensa, uma sociedade com o maior número de conforto, com o maior número de facilidade,
é uma sociedade que vive sem sentido. Fato é o número de suicídio que a gente tem. Eu estava ouvindo rádio essa semana, e aí uma pessoa deu um dado, que eu fiquei alarmado, é alarmante. Você conhece o medicamento Rivotril? Rivotril é um ansiolítico. Ele é um ansiolítico mais conhecido no mundo. Sabe qual é o país consumidor número 1 do ansiolítico Rivotril? É o Brasil. É o Brasil o maior consumidor de um remédio para tentar acalmar, ou sei lá o que for, a ansiedade. A sociedade que mais produz conforto, mais produz pessoas ansiosas, sem sentido, pessoas que não veem a cor, não veem o belo da vida, não sente sabor, não sente o cheiro da vida. O que aconteceu com essas pessoas? Porque aqui eu estou vendo alguém aqui que precisa tomar Rivotril. Pelo amor de Deus. Você imagina o nível de ansiedade de Estevão? Mas por que ele não precisou tomar Rivotril, querido? É porque não tinha? Não. É porque ele estava olhando para o céu. Queridos, existe um lugar superior dentro dessa diversidade para você olhar. É isso que eu estou querendo dizer para você. Existe um lugar dentro dessa diversidade para capturar a sua visão, a sua atenção e não fazer você chafurdar no meio dessa diversidade. Olha para o céu também. Se você precisar fazer esse exercício externo, faça. Chega lá fora e olha para o céu. Olhar para o céu, queridos, é a gente olhar para a grandeza de Deus e entender que o governo ainda está com Ele, que o controle da imensidão azul para onde a gente vai olhar ainda está com Ele. Olhar para o céu é você dizer para o seu problema que você tem um Deus que é infinitamente maior que Ele. Para onde você está olhando? Se a gente fazer uma reflexão de para onde a gente olhou essa semana, você vai descobrir o porquê você está tão cansado. O porquê que você está a ponto de desistir. O porquê que as coisas não funcionam na nossa vida. Não é uma questão de adversidade. É uma questão da sua visão. Ele escolheu olhar para o céu. Ele escolheu olhar para a grandeza de Deus. Ele escolheu olhar para um Deus que controla a sua vida. Ele tomou essa decisão. Ninguém tomou essa decisão para ele. E quando ele olhou para o céu, ele viu a glória de Deus. E quando ele viu a glória de Deus, querido, ele teve a certeza de tudo aquilo que Deus prometeu para ele. Por isso, não existe lugar para ansiedade dentro de Estevão, porque ele esteve em contato com a glória de Deus. Com o tamanho desse Deus para a vida dele. A hora que ele olhou para o céu, que ele tomou essa decisão de olhar para o céu, lembra de você aplicar o antibiótico em cima do seu problema? Foi o que ele fez. Ele olhou para o céu. Ele viu a glória de Deus, o tamanho desse Deus. O controle que esse Deus exerce sobre todas as coisas. Ele entendeu quem ele era no plano de Deus, no plano macro de Deus. Ele entendeu que ele era uma emanação do amor de Deus. Ele entendeu que ele era uma testemunha de Deus aqui na terra. As coisas fazem sentido para a gente, aí você vai entender Romanos 8:28, tudo, exatamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus está com a visão aonde? Quem ama a Deus está com a visão aonde? Se a sua visão estiver em Deus, para trás desse versículo, vai fazer um tremendo sentido na sua vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É por não olhar para Deus
que o nosso interior vive tão cheio, que nós vivemos tão reféns de pensamentos negativos, de pensamentos destruidores. É por não ver a glória de Deus na situação que eu estou vivendo, que a gente perde todas as esperanças. Tudo o que acontece na nossa vida, exatamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Estevão olhou para o céu e ele viu a glória de Deus, a imensidão que esse Deus é na sua vida, a sua mente, a sua alma, as suas emoções foram ocupadas pela grandeza de Deus, pela glória de Deus. E quem que ele viu à direita do Pai? Nosso Senhor Jesus. Queridos, eu estou contando para você a história de alguém que ia ser morto, tá? Não era alguém que estava numa praia deserta, paradisíaca, olhando para o céu e vendo Jesus, vendo Deus. Não, é alguém que estava sendo morto. Ele olha para o céu, ele vê a glória de Deus. A glória de Deus entra em conexão com ele e ele vê Jesus Cristo à direita do Pai. Hebreus, capítulo 12, versículo 2, está escrito. 12, 2? Eu marquei aqui. Não é 12:2 não. É 1 Timóteo. Está escrito. Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Oh, querido. Eu não sei se você entendeu. Além de ele ver a glória de Deus, ele viu Jesus Cristo falando dele para Deus. Isso é mediador. Se você pede para me mediar um conflito com o Laércio, eu vou falar com o Laércio de você. Oh, querido, você consegue entender isso? Que o próprio Jesus fala no seu nome para Deus. Olha lá o Wagner. Assim. O negócio está preto para o lado dele. Mas olha para onde estão os olhos deles. Ele ainda está olhando para aqui. Eu ainda sou o autor e consumador da fé dele. A segunda pessoa da Santíssima Trindade fala no seu nome para o Pai. Ele é o nosso mediador. Ele foi homem. Ele andou aqui. Ele conhece em gênero e grau o que nós estamos enfrentando. E ele faz essa intermediação. Ele roga por nós. Ele pede a Deus por nós. Ele está em Deus por nós. Foi o que ele viu. E por isso, quando você fica tão focado naquilo que Deus tem para a sua vida, a única coisa que acontece, sabe o que é? É você ser igual a Ele. Lembra do que a gente falou no começo? Estevão entendeu que ele era parte integrante de Deus, de Jesus. Por isso, nos versículos depois, ele repete exatamente as palavras de Jesus. 59. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Alguém lembra de uma frase muito parecida com essa? Como que ele falou? Pai, está consumado. Recebe o espírito. Oh. Você se parece com Jesus. Essa é a proposta dele para nossas vidas. Continua lendo aqui, versículo 60. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes essa gente por causa desse pecado. Alguém lembra de uma frase muito parecida com essa? Jesus na cruz falando para que Deus não imputasse o pecado que estava acontecendo sobre aquelas pessoas. A verdade, querido, é que nós vamos passar por adversidades, muitas adversidades nessa vida. A verdade é que Deus ele nunca nos chamou para viver uma vida de facilidades. Nunca nos chamou para viver uma vida onde as coisas desse mundo não vão dar errado nunca. Não. Ele sempre nos chamou para que entre nós e qualquer outra coisa estivesse um filtro extremamente poderoso. E esse filtro é a própria revelação da sua pessoa. É Deus.
Por isso, eu não sei o que você está passando nessa manhã. Mas o meu convite, o convite de Deus para você, é que dentro dessa adversidade, você não tire Deus da sua vista. Não perca Ele de vista. E se por algum motivo você perdeu Ele nessa semana, você tem a oportunidade hoje, porque o nosso Deus é um Deus de recomeços, de colocar Ele novamente diante de você. E uma vez que você coloca Ele diante de você, você tem então as suas emoções estabilizadas. Você tem a sua esperança novamente recriada, reconstituída. E você recebe ânimo e força para enfrentar aquilo que você precisa. Porque não é o problema que nos destrói. O que nos destrói é a falta de ter a certeza de que Deus está em mim. Deus está em mim. Eu estou em Deus. Nós somos uma pessoa só. Não há divisões. Não perca Deus de vista. Não permita que essa adversidade, que essa palavra que lançaram contra a sua vida essa semana, te roube o teu bem mais precioso. Quem? Deus. Não perca Deus de vista. E Ele está aqui para te levar a isso. Para te levar a ter esperança mais uma vez. Não perca Ele de vista. Leva a Deus não só em um momento, mas leva a Deus por toda a sua vida. Passa um pente fino na sua vida. Vê em que área, por algum instante, você perdeu Ele de vista. E recobre a lucidez, tome a consciência de novo. Não, nessa área, Deus tem que fazer sentido. Dessa forma, você vai ver a semana que você vai viver. Uma semana completamente diferente. Uma semana onde as coisas vão fazer sentido. Uma semana de paz. Uma semana de verdade, de verdadeiro descanso. Porque você resolveu não perder Deus de vista. Só isso. A gente fica com a nossa cabeça com um turbilhão de coisas, porque a gente fica tentando resolver todas as coisas ao mesmo tempo. E a gente fica inventando um monte de coisa para resolver aquilo que a gente precisa. Aí pensa numa coisa, e pensa no outro, e pensa para resolver aquilo. E a proposta dele é, só não perca Deus de vista. É uma proposta só. Porque a hora que você não perder Deus de vista, Ele vai conduzir esse problema com você. Quero te convidar para ficar de pé nesse momento. Quero convidar o nosso louvor para vir para cá. O Espírito do Senhor está aqui, queridos. Sempre que nós nos reunimos, Ele vem para os nossos corações. Ele vem andar entre nós. E agora que você ouviu a palavra, chegou a hora de você colocar em alinhação na sua vida. De você convidar o Espírito Santo para justamente essa área, essa adversidade pela qual você vem passando. Essa adversidade que tem te consumido tanto, que tem te roubado tanto, trazer Ele para a sua vida, para que mais uma vez o nosso Deus possa fazer total sentido na sua existência. Deus não é uma ideia, Deus não é uma filosofia, Deus, Ele não é absolutamente nada do que as pessoas colocam lá fora. Deus é uma pessoa e Ele quer viver com você e comigo na prática. Aceite que você está em Deus. É uma forma mais leve de viver a vida. Aceite que você não está sozinho. E aonde você precisar, traz Deus novamente como filtro entre você e tudo aquilo que você está vivendo. Você vai ver como que você vai trocar de carga com Ele. Antes de nós louvarmos a Deus, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Repetir uma oração. E que essa oração seja do seu coração, do seu espírito, para o nosso Deus que está aqui hoje. Se você quiser, repita comigo.
Pai de amor e bondade, hoje eu escolho, eu decido abrir mão, renunciar e rejeitar tudo que rouba a minha visão do Senhor. No nome de Jesus, eu estabeleço um novo campo de visão para a minha vida, onde o Senhor, Pai, é supremo. E para esse novo campo de visão, eu convido a pessoa do Espírito Santo para conduzir, para governar a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesse momento.